Bem-vindos, pessoal, ao Pode Culturar. Eu sou a Gabi Pache e eu tô aqui hoje com a minha amiga e irmã Alexia para mais um novo episódio. Queridos, e hoje o podcast favorito de vocês está com um convidado super especial. Teremos uma conversa com o candidato a vereador de São Paulo, Paulo Cogos. Alexia, você acertou o meu nome. Muita gente fala Cogos, mesmo depois de mais de 1000 vídeos que eu gravei. Então eu te agradeço por isso e fico muito honrado de vir no podcast de vocês, Gabi. Obrigada, Paula. Uma honra pra gente também, o seu conteúdo. Você, como pessoa, faz todo sentido pra gente no que a gente acredita. E a gente tá aqui pra saber um pouquinho mais de você. Quem é você dentro da sua filosofia de pensamento? Qual a diferença que você quer fazer na humanidade? Qual vai ser seu legado? O que você pode trazer diferente pra dentro da política hoje? Excelentes perguntas, porque você perguntou qual é o sentido de tudo. Uhum. Você perguntou aquilo que é mais essencial, uma vida refletida. E Sócrates falava que só vale a pena viver a vida que é refletida. E para refletir corretamente, nós temos que perguntar o que nós queremos, qual é a finalidade que nós queremos atingir, qual é o nosso propósito aqui, né? Uhum. E, se não me engano, era Santo Agostinho que fala que a nossa vida se divide entre dois momentos. O nascimento e o momento em que nós entendemos por que estamos aqui. E o mesmo Santo Agostinho falava, nós estamos aqui para conhecer, amar e servir a Deus. Então esse é o meu objetivo, esse é o seu objetivo, esse é também o seu objetivo. E deveria ser de todos que estão nos assistindo. Só que cada um serve a Deus de uma maneira diferente. As pessoas têm vocações diferentes. Eu nunca pensei na política. Eu nunca tinha compreendido a vocação política. E qual foi sua virada de chave que você falou, nossa, agora eu quero, a partir de agora, fazer diferença e eu tô entrando na política? Foi a ditadura sanitária. Sem sombra de dúvidas. Porque quando eu era pequeno, o meu avô, que me educou em casa até os 7 anos, ele discutia muito comigo sobre política. Mas ele sempre tinha uma visão péssima da política. Ele falava que os políticos são todos prostitutos. E no fundo, considerando o Estado moderno, meu avô ele tem razão, porém há exceções que confirmam a regra. Porque as pessoas subverteram o significado da política. A política é o bem comum. É a arte do bem comum. Só que isso só vale quando os governantes estão servindo o povo. Quando eles estão servindo a si próprios em detrimento do povo, eles pervertem a política. Você não acha que os políticos podem ser um reflexo da humanidade em geral, como ela está hoje? Não tenho dúvida disso. Ela é um reflexo do pecado original que contamina a humanidade. Só que aí existe uma questão que não é só o pecado original. O pecado original realmente é a raiz de toda essa inclinação ao mal, né? Só que tem um problema. Quando as sociedades humanas começam a se organizar, havia a ideia de que todas as pessoas têm um dever cívico. Elas precisam cuidar de si mesmas, das suas famílias e também do seu entorno. Só que à medida que o Estado moderno vai surgindo na história, as pessoas terceirizam tudo para o Estado. E esse é um problema que surge na crise da Idade Média, quando começam a emergir os Estados modernos e aparecem as teorias de contrato social, com Jean Baudin, com Thomas Hobbes. Esse contrato social diz o seguinte: as pessoas vivem se matando entre si, o homem é o lobo do homem, então elas abdicam da sua liberdade para dar poder para o Estado. Agora pode deixar que o Estado vai cuidar de vocês e vai preservar a paz entre vocês. Pode deixar que a Janja, o Xandão, o Renan Calheiros vai cuidar do seu dinheiro e da sua segurança. Essa é a coisa mais imprudente que alguém pode fazer, é confiar nesses caras. Nós nunca deveríamos ter aceitado a falácia do contrato social. E muito menos a falácia de que as pessoas se matam entre si. Porque senão a sociedade humana não teria se sustentado para chegar ao ponto de formar sociedades políticas. Então a sociedade começa assim na família, com os pais que se amam, que amam os filhos. Do micro ao macro, né? Como diria Hermes E você Trismegisto. acredita que estamos vivendo uma ditadura? Sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, pior que uma ditadura, Alex. Porque ditadura, os ditadores romanos, eles não eram necessariamente tiranos totalitários. Os ditadores romanos, eles eram chamados, era um cargo que eles ocupavam quando havia algum tipo de emergência, de exceção política, de problema institucional, de crise institucional. Eles eram convocados para ditar certas normas em momentos de crise institucional. Agora, nos Estados modernos, as tiranias vão avançando como regra, não como exceção. Então, eu diria que nós vivemos pior que uma ditadura, uma tirania. Mas você acha que isso é em nível global, assim? Você acha que existe uma manipulação, algum tirano por trás de todos e de todo mundo, que manipula, de certa forma, a política, as pessoas que se encaixam, a economia global e, de alguma forma, joga um jogo de tabuleiro? Exatamente. Ele é um tirano só que está por trás de tudo. Ele tem nome, se chama Lúcifer. Porque eu acredito que a política deve ser cristã. E que o imperador do universo é Jesus Cristo. Eu estava vendo, inclusive, um mosaico bizantino do século VI, onde
mostrava Jesus Cristo com trajes de imperador românico. Então, sim, Cristo é o imperador do universo. Eles reconheceram isso. E a sociedade ocidental foi toda fundada na ideia de Cristo rei, tendo o Papa como seu vigário e tendo o poder temporal como vassalos. Isso funcionou muito bem, isso ergueu o Ocidente na Idade Média. Só que Lúcifer, ele tenta fazer tudo ao contrário, tentando imitar as coisas de Deus, mas pervertendo. Então, sim, Lúcifer é um tirano autocrático que está por trás de tudo. Eu respeito seu posicionamento, eu acho super interessante, eu concordo até certo ponto, mas eu vou me posicionar aqui porque eu também sou polêmica. Eu não sou religiosa, não acredito na instituição religião como doutrina. Sou uma pessoa que acredito como pessoa que estuda ciência e em uma força universal. Eu acredito que existe algo de Deus, de grandioso por trás, mas não nas instituições religiosas. E do mesmo jeito que você fala sobre religião, sobre Cristo e Lúcifer, eu também entendo o que você está falando, concordo, compartilho, porque eu acho que as pessoas precisam de evolução. Precisam de evolução moral, evolução ética, evolução pessoal. E acho que é um reflexo muito das pessoas terceirizarem a culpa. Que elas fazem isso na pequena escala, dentro de casa, com os familiares. E a gente tem uma tendência a replicar isso também para as instituições políticas, você não acha? Sim, é verdade. Eu não entendo o seu ponto, mas a mesma religião que eu defendo, a fé católica, ela vai dizer que nós temos livre-arbítrio. Uhum. Então, sim, nós continuamos responsáveis pelos nossos atos. Então, não é porque o mundo foi contaminado pelo pecado de Lúcifer, depois pelo pecado de Adão, que nós deixamos de ter responsabilidade. Nós temos uma livre escolha, que é da nossa natureza, que Deus nunca mudou, e que vai dizer se nós vamos passar a eternidade feliz com Deus ou infeliz longe dele. E aí isso se reflete nas obras que nós fazemos nesse mundo, né? Então, sim, mais do que nunca nós temos que entender essa responsabilidade de cooperar para a construção do reino de Cristo. E uma ressalva, a Igreja Católica, ela sempre esteve ligada à política, principalmente na Idade Média, né? Junto aos reis, teve controle sobre vários reinados na Idade Média. Ela está sempre ligada de alguma forma ou outra. Pois é, a grande discussão política medieval era qual é o escopo e os limites do poder temporal e qual a sua relação com o poder espiritual. Então a ideia sempre foi que a igreja tivesse o poder espiritual sobre o mundo, sendo mestra, como ela é, de assuntos de fé e de moral, e que os governantes, usando o seu legítimo poder temporal, defendessem a ordem moral preconizada pela igreja. E a igreja também poderia ter o poder temporal também, afinal havia estados papais, né? Uhum. Mas havia essa relação de vassalagem e suzerania em relação aos reis e ao papa. Poder temporal como vassalo do poder espiritual. Alex, você tem uma pergunta ótima para fazer para você eu achei sobre esse interessante tema. até, vou até olhar aqui a referência do seu vídeo, Tirania Vermelha, Cruzada pela Liberdade, então tem toda essa referência religiosa. Eu gostaria que você explicasse seu posicionamento, você é devacantista. Achei muito O interessante. que isso significa, assim, para as pessoas entenderem? O sedevacantismo ele é uma posição eclesiológica, então ele diz respeito ao estudo da atual crise na igreja. Uhum. Então, eu não acho que uma pessoa deixa de ser católica por ser contra o sedevacantismo ou a favor do sedevacantismo. É uma querela, é uma disputa que existe dentro da fé católica sobre se o trono de Pedro está no momento ocupado ou está vacante. Então, para quem acha que hoje o Bergoglio é o Papa Francisco, que ocupa a sé, eles têm uma posição que varia, né? Alguns são mais modernistas, outros são mais tradicionalistas. Mas para aqueles que acham que o Bergoglio não é um papa legítimo e, portanto, a sede está vaga, a sé está vacante, se chama sedevacantismo. Você acha que tem um jogo político também? Até essa questão de escolher o papa, por trás existe isso? Não, jogo político na escolha do papa sempre teve. Uhum. Então, eu vi uma fala houve... sua falando do João Paulo 23. Tem questões políticas pesadas envolvidas. Só que quando você tem a escolha de um papa legítimo, é o Espírito Santo que atua. Ainda que existam pessoas mal intencionadas que escolham um papa por questões políticas, não por uma verdadeira devoção, ainda assim é o Espírito Santo escolhendo um papa legítimo. Só que o problema é o seguinte, mesmo que a escolha de um papa seja motivada por questões políticas espúrias, um papa ele tem a eleição válida quando ele obedece a 3 condições. Quais são essas? Ele tem que ser um homem, porque ele tem que ser um membro do sacerdócio. E na fé católica, só homens podem ser ordenados sacerdotes. Ele precisa ser bispo,
Então ele tem que ser ordenado também no 3º grau, que é o episcopado. E, isso é muito importante, ele precisa ser católico. Uhum. Eu não posso ordenar um ateu, um judeu, um muçulmano, um budista como papa. Sim, não faz nem sentido. Não faria sentido. Mas para ser católico, ele precisa ser batizado e precisa professar a verdadeira fé católica. Se ele professa uma heresia, ou se ele pratica algum ato que o excomunga da Igreja Católica, ele não pode ser nomeado papa. Ele teria primeiro que voltar ao seio da igreja para depois ser ordenado, para depois ser eleito papa. Entendo. E aí existem algumas condições que tiram a pessoa do bojo da Igreja Católica, que é a heresia, o cisma e a apostasia. São os 3 pecados que tiram a pessoa da Igreja Católica. Deixa eu te perguntar, os sacerdotes começaram a ser homens exclusivamente com a Igreja Católica, porque antes da Igreja Católica na Grécia Antiga, vem a queda das mulheres na Grécia Antiga. Até então, as sacerdotisas eram mulheres. Por exemplo, o oráculo de Delfos era uma sacerdotisa mulher, era Pítia, tanto que o nome Pitágoras, eu adoro essa história do Pitágoras, que Pitágoras, na verdade, é um título dado para quem alcançava aquele nível de conhecimento, e Pitágoras significa seguidor de Pítia, que é da sacerdotisa do oráculo de Delfos. Aconteceu essa queda da mulher depois da Igreja Católica. Tô certa? Não, porque no Antigo Testamento, os sacerdotes judeus já eram todos homens. E Então, há outras então é a religiões religião também. abraâmica, porque aí vem Sim, judaísmo, cristianismo e o islamismo. Então, a queda da sacerdotisa e das mulheres veio com as religiões abraâmicas. Seria isso? Não, porque existem várias outras religiões, existem várias religiões pagãs, onde o xamã é sempre um homem, onde o pajé é sempre um homem. Então varia de região, de cultura, de religião. Mas na religião abrâmica, que é o judaísmo do Antigo Testamento, que depois se planifica com a revelação cristã, sempre foi um sacerdote homem. E por que isso? Porque isso é compatível com a natureza das coisas. Sacerdote significa aquele que fornece o sagrado. Sacerdotere, aquele que dá o sagrado. E a ideia é que o sacerdote representa o Criador, porque é o Criador que nos dá toda a sustentação. Ele que fornece tudo que nós precisamos de estrutura ontológica para existir. E nós recebemos e fazemos algo com isso. Então o sacerdote é um homem porque ele representa o macho, né? Aquele que dá, Provê. aquele que provê. O que você acha de um tema, assim, pouco falado, mas que a gente vê muitos escândalos por aí, e tem um nome chamado Hell's Fire Club, que é o Clubinho do Inferno, onde alguns papas são sempre expostos nessas situações, políticos também, inclusive aqui em São Paulo a gente viu um caso. Você acha que realmente existe, isso está por trás? Por que as pessoas não divulgam? Os políticos eles têm esse conchavo, ficou todo mundo preso por uma informação, por estarem junto nesses clubinhos do inferno? Então, esses clubinhos do inferno aí, que é uma degeneração terrível, né? Eles usam uma tática muito suja, que já é usada há muito tempo. Existem 2 táticas sujas que são usadas em combinação. A primeira é pegar pessoas que são falsas devotas para acabar com o nome das pessoas religiosas. Então existem muitos praticantes de atos execráveis, que eu até não vou falar o nome desse ato porque são palavras-chave que atrapalham o algoritmo, né? Mas que se passam por religiosos, se passam por sacerdotes e praticam atos terríveis, bestiais. São agentes do sistema. São agentes do sistema, sem dúvida. E eles não têm nada de devoção. Pelo contrário, eles Você são acha que são servos do outro peças lado. chaves para algum esquema, para algo que eles precisam fazer, ou acabar, ou disseminar, quebrar? Uma é a propaganda contrária à religião. Eles pegam pessoas execráveis e fingem que são religiosas, e aí as pessoas naturalmente vão pegar birra, né? Sim. Só que existe também uma outra tática que eles usam, as organizações secretas. A maçonaria, por exemplo, faz muito isso. Eles enganam... É discreta, não é secreta, porque todo mundo sabe. É que tem coisa que é secreta mesmo, que eles não falam, que é do arco da velha mesmo, que é bem satânica. Nossa, imagina. Mas eles enganam as pessoas, falam, entra aqui é um grupo de irmãos, a gente troca contatos, fala de restaurante, de viagem. Aham. E aí pessoas devotas entram nessas organizações e
o que parece pro leigo. Não tem problema nenhum. Olha, o padre fulano entrou, o bispo cicrano também entrou. Aham. E ali é armadilha para levar os leigos para o fundo da catacumba das heresias e do É, satanismo. eu vi você falando, né, que João 23 era maçom. Era. Por isso que a maçom. eleição dele não era válida. Não é válida. Porque sendo maçom, ele está automaticamente excomungado da Igreja Católica. Sim, E aí ele não poderia ser eleito papa. Assim como um dono de uma clínica de aborto jamais poderia ser eleito papa, porque ele está automaticamente excomungado por ser dono de uma clínica de aborto. Sim, incoerente, né? O que você acha, Paulo? Pode chamar de Paulo ou você Pode. prefere Cogos? Pode, Cogos. Paulo, Paulinha. Como é que se pronuncia mesmo? Cogos. Cogos. O que você acha da Agenda 2030? Você segue essa agenda? Você acha realmente que ela é benéfica? Você tem alguma informação? Que você acha que as pessoas têm acesso ao conhecimento verdadeiro? Você acha que a gente consegue se conectar com realmente o que está acontecendo? Ou existe uma agenda mais obscura por trás que a gente não sabe? A Agenda 2030 é precursora do reino do anticristo na Terra. É nesse nível de malignidade. A Agenda 2030, ou 2030, como eles chamam, é para começar uma agenda completamente anti-humana. Porque o que eles pregam ali são desculpas muito bonitinhas de inclusão, de meio ambiente, Eu concordo com para isso. tirar nossa liberdade. Total. E o Mencken falava, né? As piores tiranias são exercidas com a desculpa do bem Uhum. E dos com lindas oprimidos. palavras. Que Você vai dar. Entra no Fórum Econômico Mundial, vai ler, é tudo lindo. Você não terá dinheiro, mas será feliz. As pessoas, a gente vai acabar com a fome de tudo, porque agora a gente vai fazer fazendas de insetos, barata, a gente vai colocar grilo para todo mundo comer e acabou. O que é um absurdo, porque a gente tem terra no mundo todo que a gente pode cultivar, a gente pode apoiar os outros países. Concordo que não precisa ficar colocando imigrantes em país nenhum. Eu acho que a gente tem que dar condição dentro do país deles para que eles se alimentem, que eles tenham trabalho, dignidade, não passem fome, tenha um mínimo de subsistência. E a Agenda 2030 não, a gente vai farinha de grilo, você vai comer dar nas escolas, inclusive eles já implementaram em algumas escolas, se eu não me engano, na Austrália, como testes, e os pais aceitaram, sabendo que o inseto, ele tem uma queratina na casca que é altamente cancerígena para o ser humano, porque não é uma alimentação feita pra gente. Perfeito, eu não podia concordar mais com você. Você foi nos pontos mais nevrálgicos. É. A proteína do inseto, ela não é a proteína compatível com os nossos aminoácidos, né? Nós temos que comer carne. Sim. Sim, a carne tem metilamina, né, que é uma substância que fomenta, assim, vários desenvolvimento cerebral mesmo. É a melhor, Ser humano, é o o melhor melhor alimento que alimento. existe. É. Mas eles não Cetogênico. querem pessoas pensantes. Eles querem realmente subnutrir as crianças. Com certeza, Pra torná-las deixarem dependentes. burros. Quanto E- mais burros, melhor. E os pais que aceitam isso são um bando de responsáveis negligentes que estão entregando os filhos para essa agenda maldita. E sabe outra coisa muito engraçada? Que eu também sempre comento em casa, comento com as minhas crianças, comento com a Alexia, que na África a gente tem o segundo maior aquífero de água doce do mundo. E o povo lá em cima tá morrendo de sede. E o E primeiro é ninguém o nosso planta. aqui, né? O Guarani. Sim. E o segundo é na África. Sabe quem é o dono? Coca-Cola. Jesus Cristo. Então, essas grandes corporações, como a Coca-Cola, McDonald's, Microsoft, elas não têm absolutamente nada a ver com livre mercado e capitalismo. Uhum. Elas têm a ver com lobby. Aham. Elas têm a ver com o governo esmagando a concorrência, destruindo os pequenos negócios para deixar uma reserva de mercado para esses monopólios malditos. E aí fala, a Coca-Cola tomou conta do aquífero, vai privatizar o aquífero, isso é o capitalismo. Não, isso não é capitalismo. Porque no livre mercado que eu defendo, as pessoas que vivem na região é que têm soberania sobre a sua terra. Exatamente, é. E uma corporação, por mais dinheiro que tenha, não pode violar a propriedade privada dessas pessoas. Então, o meu livre mercado é baseado no direito natural à propriedade privada. E não em pegar o dinheiro para comprar coisas que não devem ser vendidas, como a justiça. Perfeito. Já que entramos no assunto, né, do livre mercado, vamos falar sobre o Elon Musk. O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre ele? Qual a real intenção por trás? Porque você vê na internet, é o que ele consegue demonstrar. O que você acha desse endeusamento de um bilionário? Não, eu acho terrível. Nós não podemos idolatrar ninguém. O profeta Isaías fala, né? Cuidado com aqueles que te prometem a felicidade aqui na terra. Porque nosso Senhor Jesus Cristo não prometeu a felicidade na terra. O que ele prometeu é a ressurreição para aqueles que o seguirem. Então, vocês não vão ter nada e serão felizes. É. Mentirosos, vagabundos, ladrões. Mas eles vão ter tudo, né? Eles vão ter tudo. Vão. E a gente não vai ter nada e a gente vai ser feliz. São hipócritas, ladrões hipócritas, esses caras da Agenda 2030. E aí, qual a questão do Elon Musk, né? Oposição controlada.
Entendi. Ele é um agente do sistema também. Perfeitamente. Ele é um agente do sistema e ele faz propaganda de si próprio quando ele finge que se opõe às ditaduras de esquerda no mundo. Ele está comemorando a existência do Xandão, porque graças à existência de ditadores comunistas, de abusadores do poder, como o Xandão, ele pode fingir que é um herói da direita. E com isso ele ganha poder em cima da direita, influência em cima da direita. E aí ele consegue controlar a oposição. Coisa que ele não conseguiria antes da crise com o Xandão. Aham. Agora, na briga entre Xandão e Elon Musk, eu torço circunstancialmente para o Elon Musk. Afinal, o Xandão está prejudicando diretamente a nossa liberdade de expressão, está fazendo com que o Brasil entre no rol das ditaduras comunistas que proíbem redes sociais, mas isso não significa que nós temos que idolatrar o Elon Musk de forma nenhuma. Significa apenas que nós temos que aproveitar o que ele está fazendo para nos livrar do cerceamento das liberdades no Brasil, mas lembrando que o Elon Musk representa sim uma ameaça à nossa soberania nacional. E aí você falou muito bem quando você citou a questão dos imigrantes, né? A Agenda 2030 quer acabar com a soberania dos países, com a identidade cultural dos países. Por isso eles pregam a imigração em massa, que não passa de uma arma biológica contra os países. Mas sabe o que acontece? É que a informação, de verdade, é meu ponto principal, minha maior preocupação hoje é com a informação e com o conhecimento. Porque, assim, as pessoas, elas estão dentro de um sistema, na mão, onde elas não têm acesso ao que está acontecendo de fato, não têm recursos para ir ver o que está acontecendo, porque uma coisa é você entender na teoria o que está acontecendo, é você escutar, é você ler. Outra coisa é você, na prática, ir visitar. Eu já tive experiência de visitar alguns países, eu adoro pesquisar, como a gente estava conversando antes. Quando você vai no lugar e tem a experiência, a vivência, é totalmente diferente daquilo que tudo que te contaram, da história. Acho que as pessoas, elas não sabem o que está acontecendo, porque a maioria não tem condição de pegar um avião, descer em Paris e ver o tanto de muçulmano, de mendigo na rua, pedindo, de mesquitas em um país que não é muçulmano. E precisa disso. Eu acho que as pessoas precisam ter acesso, de verdade, à informação, ao conhecimento. Precisam ter recursos para ir viajar, para entender o que está havendo no mundo, porque está todo mundo meio E perdido. é exatamente isso que o governo não quer, né? O Estado. Pois é, o Estado quer controlar a informação. Porque informação é arma de guerra. Sempre foi. A propaganda sempre foi. Segunda Guerra Mundial, eles distribuíam folhetinho. Não, informação é, junto com o próprio fogo e movimento das tropas, é o elemento mais importante da guerra. E nós temos que entender uma coisa, pessoal. O Estado está em guerra contra a população. Por quê? Porque se a população fosse deixada livre e em paz, as atuais estruturas monopolistas de poder iam cair. Com certeza, porque a gente vai evoluir, vai melhorar. E eles não querem isso, eles querem nos deixar desinformados, vivendo na mentira e na falsidade. E não só isso. Por que será que o governo cobra tanto imposto da população? Será que até hoje eles não sabem que os impostos escorchantes atrapalham a economia a ponto de reduzir até a arrecadação do próprio governo? Claro que eles sabem, eles não são burros. O que eles querem é tirar o tempo das pessoas. Quando as pessoas têm que se matar de trabalhar para pagar as contas básicas, Não pensa. que tempo vai sobrar para pesquisar a informação? Não pensa. E a Escravos, carga né? tributária do Brasil é uma das maiores do mundo. É a corrida dos ratos. Total. Você acredita que pode chegar algum crédito social pra gente aqui no Brasil? Uma implementação? Tipo, a baixina, assim? Eu não tenho a menor dúvida disso. Ai, morro de medo, porque eu já vou perder ponto. E o que você pensa na sua trajetória política? Como que você pensa em modificar toda essa situação? Então, Alex... Qual a sua contribuição, na verdade? Não, mas só para vocês terem uma ideia, o crédito social no Brasil já existe. Por exemplo, as minhas redes É verdade. sociais são shadow banidas, elas têm um alcance limitado. O que isso significa? Significa que, como eu falo opiniões contrárias ao sistema vigente, eu tenho menos alcance nas redes sociais. Isso é um crédito social. Não, mas o crédito social Já tá vigente. não funciona quando, por exemplo, você faz algo ou tem um posicionamento que é contra o governo ou o Estado, seja o que for, você perde dinheiro de fato. Porque, assim, ó, pensando que a gente está caminhando para a digitalização do dinheiro, e agora vai ver, tem Bitcoin, vai ver CBDCs direto do Banco Central, e aí a gente vai ter aquele dinheiro digital lá, correto? E aí quando a gente tem um posicionamento midiático ou para outras pessoas que não condiz com o que o Estado quer, ele vai lá e pá, bane seu dinheiro. Acabou. Ele te controla. Por isso que querem fazer aquele maldito Drex.
aquela moeda digital, né, do Banco Central, É. que em Yiddish significa merda. Meu Deus. Tem um projeto muito bom da deputada Júlia Zanata, deputada federal por Santa Catarina. E ela quer proibir o Drex. Ela quer impedir que o governo faça isso com a nossa moeda, exigindo que as pessoas possam continuar usando a moeda em espécie. Então, esse proibir o Drex, na verdade, a deputada Júlia Zanata está querendo aumentar a nossa liberdade, para que o governo não tenha como ficar controlando as nossas moedas e pondo crédito social. Então, aqui, parabéns para a deputada Júlia Zanata. E por isso que eu falo que é importantíssimo entrar na política, porque, embora não seja bonito que exista tanto poder acumulado na mão dos políticos, esse poder existe, nós não podemos negar a realidade. Então, é bom que pessoas informadas e bem intencionadas entrem na política para usar esse poder em favor do bem comum, em favor do povo. Mas você acha que você consegue dentro da política? Porque é um esquema, eles têm ali todo mundo amarrado. Sozinho, sem apoio, você consegue? Você acha que existem mais pessoas assim como você dentro do seu posicionamento, pensamento? Não, graças a Deus, né? Deus provê. Ele está provendo pessoas boas na política. Eu acabei de sair do encontro com o Ademar Meirelles, que é o Milei de Floripa, que está concorrendo a vereador lá em Florianópolis. Ele vai ser excelente lá como vereador em Florianópolis e um aliado político meu no nível Brasil, para criar um movimento de direita, um movimento de resistência contra essa tirania, né? E existem outras pessoas, eu posso citar a Júlia Zanata, posso citar o Lucas Bove, enfim, tem muitos. Então você já tem um relacionamento com as pessoas que mais ou menos pensam como você e querem fazer diferença, que você acredita que seja. Sim, nós temos pequenas discordâncias, mas a ideia é querer o bem do povo. E as discordâncias nós sentamos e debatemos, né? Só que não é só isso. Além de ter os aliados que estão no mesmo espectro político que nós, os projetos precisam ser aprovados concretamente. É. Então não adianta chegar lá no plenário, falar um monte de coisas corretas, ter razão, mas falar para o vento, ou simplesmente pegar a profissão política, né, o ofício de parlamentar, e reduzir a um influencer de rede social. Eu gostaria de entrar na política para concretamente revogar leis injustas e aprovar leis justas. E aí, para isso, tem que ter aprovação de pessoas fora do nosso espectro. Centrão, Sim. um esquerdista ou outro até. Então, qual que é a minha ideia? É falar a verdade. Falar o seguinte, eu quero fazer o bem do povo. Se você é de esquerda, direita, centro, não me importa. Tudo que você fizer a favor do povo, eu vou apoiar. Tudo que você tem fizer que se contra relacionar, o povo... né? O que vocês forem fazer contra o povo, eu vou me opor. Então, a minha briga não é pessoal. Não é porque você é de esquerda que eu sou seu inimigo pessoal. Não é porque você é de direita que eu sou seu aliado. Eu sou aliado do povo e inimigo dos inimigos do povo. Uhum. Quem tentar prejudicar o povo é meu inimigo. Quem tentar ajudar o povo é meu aliado. Acabou. E aí construir um relacionamento com maturidade, né? E não fazer que nem o Arthur Duval, que é um inconsequente, que chegou na Lesp, comprou briguinha com todo mundo para se aparecer nas redes sociais e não fez nada concreto. Tem algum lugar assim que você já visitou ou que você se inspira, que acha que realmente, de fato, a política exercida, ela faz a diferença na vida das pessoas? Algo que você tenha buscado e encontrou? Olha, eu visitei Liechtenstein, que é um principado na Europa. De todos os países da Europa, Liechtenstein é o que mais se aproxima do que eu defendo. Lá tem um príncipe católico que dá o máximo de autonomia possível para as localidades. Eles têm até o direito de secessão. Tem uma liberdade econômica invejável. E com isso as pessoas, usando da sua liberdade para o bem, elas se tornam virtuosas. Então é um país pequeno, muito bem administrado, porque Fica o Estado perto do quê? Que eu não faço ideia. Alemanha? Fica Fica perto? Liechtenstein fica por ali, né? Fica perto da Holanda, Tá. perto da Dinamarca. E é um principadozinho pequenininho. Em área deve ser mais ou menos o município de São Paulo. Entendi. Seguro, limpo, organizado, as coisas funcionam. Perfeitamente. E ali em Liechtenstein, o príncipe não fica mandando no país. Quem manda no país são associações de moradores, dos bairros. Ou seja, os níveis decisórios lá são os mais descentralizados possível. Isso é um princípio de administração que é a subsidiariedade. Significa o seguinte, se as coisas podem ser decididas localmente, serão decididas localmente. Não precisa você atropelar as autoridades locais com um acúmulo de poder. E essa é justamente a ideia de que o Estado, originalmente pensado, ele existia para servir as famílias, não para substituir as famílias. Então, eu sempre falo o seguinte, o poder tem que ser exercido onde tem amor.
Uhum. A legitimidade do poder está ela decorre da vontade de servir, de fazer o bem. Onde tem amor? É na família. Por isso que o pátrio poder é o mais importante. E ele não pode ser atropelado pelo clã. E o clã não pode ser atropelado pela vila, e a vila não pode ser atropelada pelo Estado. Tem uma coisa muito engraçada, né? Que agora eu vou comentar um negócio polemiquíssimo. Que o feminismo, ele nasceu depois do pós-guerra, onde as mulheres... Assim, o pai já saía de casa, dentro da família, que você está falando na instituição família, saía porque ele tinha que trabalhar, porque ele tinha que dar o sustento para a família, ele saía para ir para a guerra, porque eu concordo, conquista território, quem foi lá lutou, matou e conquistou o território. Até aí faz todo sentido. E aí tiraram a mãe também, começaram a falar que a mãe também tinha que sair para trabalhar e que era importante para dar o sustento da família, e os filhos pequenos ficaram onde? Que era a próxima geração. Foi doutrinado por quem? Pelas escolas. Porque aí saiu todo mundo para trabalhar, não tem mais referência de família, de pai e mãe, e quem ensina desde pequenininho, coloca na cabeça o que quiser, são as escolas. E hoje estão destruindo até isso, o conceito de família. Então, que família é o homem com a mulher, os filhos. Aí começa uma invencionice que não é família. E quando eles distorcem o conceito de família, eles enfraquecem a família. Porque, mais uma vez, o Estado não deveria ter o poder de definir o que é família. A família vem antes. O Estado, a sociedade política, é um produto da família, não o contrário. Então, a hora que o Estado começa a redefinir o que é família, ele se coloca acima. O que Deus falou para Adão? Dê nome às criaturas. O poder de nomear é o poder de exercer a autoridade. O pai dá nome para o filho, não é o filho que nomeia o pai. Então, a hora que o Estado nomeia o que é uma família, ele se coloca acima. O Estado existe-se muito para proteger a família tradicional, não para redefini-la. Sim. Concordo. E o assistencialismo social? Como que entra nessa história? Qual a sua opinião? Eu poderia até falar da questão econômica do assistencialismo, que é destrutivo para a sociedade, né? O assistencialismo é insustentável. Eu já vou discorrer um pouco mais sobre a parte econômica, mas o grande cerne da questão é que o assistencialismo também é um processo de destruição da família. Sim, destruição da família. Você acha que teria que ser meritocracia? Não, Tem que ser, né? Não, eu nem vou falar em meritocracia. Eu até acho que o termo meritocracia foi muito abusado pelos liberais de saunas. Não, e por coach agora. Coach. É. Não, eu acho que tem que ter caridade, tem que ajudar o mendigo, não tem que exigir nada em troca. Ele vai comprar cachaça, isso é problema dele. Eu sou a favor da caridade, de fazer o bem sem ver a quem, aquele clichê. É verdadeiro. Só que tem que ser voluntário. Nosso Senhor Jesus fala para ajudar o pobre, mas ele nunca falou para pegar o dinheiro dos outros para isso. É com o nosso dinheiro, é com o nosso sacrifício que nós fazemos a obra de caridade. É voluntário. Caridade é voluntário, senão é assalto à mão armada. E isso São João Crisóstomo falava. A hora que o Estado dá assistencialismo, ele mata a caridade. Porque aí o rico começa a ver o pobre como um passivo e o pobre começa a ver o rico como alguém que tem obrigação de ajudá-lo. Então mata a gratidão no pobre e mata a caridade no rico. Então eu sou a favor da caridade, mas sem a presença do Estado obrigando alguém. E o pior é que é o seguinte, durante a maior parte da história, como é que as pessoas fizeram caridade? Começou dentro da família, as famílias ajudavam os seus membros inválidos, desfavorecidos. Depois, com a sociedade se organizando melhor, as próprias associações de comerciantes, as guildas, começavam a ajudar os seus membros. Até os gladiadores, que eram escravos, faziam isso. Os gladiadores juntavam lá o dinheirinho deles para ajudar a viúva de um gladiador que morria, ou de um gladiador que ficava Você acha ferido. que não é um nível consciencial? Porque assim, a gente vem em uma decadência de nível consciencial das pessoas. Não, mas não é isso. Eu acredito que a crítica dele foi por isso que eu formulei essa pergunta, o assistencialismo social no Brasil. Vamos ver da visão jurídica, a previdência social. Por que a previdência necessitou essa reforma? Por conta do assistencialismo, que precisa financiar pessoas que nunca contribuíram. Não, tem esse problema também, porque a conta não fecha. E a conta não fecha. Tem um problema etário também, porque à medida que eles vão destruindo a família, você vê, a previdência, o que ela faz é jogar uma geração contra a outra. Toda a previdência social faz com que os jovens briguem com os idosos para ver quem financia quem. E a conta nunca vai fechar. E isso acabou com as famílias porque os filhos tratavam bem os pais, né? E os pais tratavam bem os filhos. Por quê? Porque os pais sabiam que depois vão ser sustentados pelos filhos quando eles ficassem velhos.
Sim. Os filhos contavam com a herança que eles iam receber dos pais. Então, todo o incentivo econômico girava em torno da moralidade familiar. A hora que o Estado substitui isso com previdência pública, seguro-desemprego, eles destroem as relações familiares. Jogam uma geração contra a outra. E aí começa a ter o problema das pessoas terem menos filhos, a população começa a envelhecer, como é que faz com a Previdência? Então vamos reformar a Previdência. Bom, isso foi necessário para a sociedade não colapsar economicamente, mas ao mesmo tempo significa que houve pessoas que pagaram e não receberam. E nunca vão receber É uma porque pirâmide. a Previdência é um esquema de pirâmide, é um esquema Ponzi. Ela conta que mais pessoas vão entrar dentro do sistema para financiar esse sistema e aí elas pagam lá, ó, a merreca para os aposentados, contando que eles vão morrer logo e contando também que a moeda vai se desvalorizar, porque com a moeda desvalorizando, a inflação favorece quem está devendo. O Estado está sempre insolvente, a Previdência Social está sempre insolvente e falida, e então eles só se sustentam com inflação, ou seja, eles estão depreciando a moeda que o velhinho vai receber. É um esquema de roubo estatal intertemporal contra as várias gerações. E a parte mais injusta dessa previdência, eles sempre aumentam. A cada reforma, a pessoa demora mais tempo para poder se aposentar. Então, Nossa, isso eu tô aprendendo essa agora. geração- Não fazia nem ideia. Essa geração agora, assim, a minha dica é precisa demorar para começar a trabalhar, porque se for contar tempo de contribuição, não é quesito suficiente para aposentadoria. Eles fixaram idade mínima. Pois é, e aí o que eles fazem? Eles criam um incentivo ruim na sociedade, que é atrasar a entrada no mercado de trabalho. Claro, fica todo mundo acomodado. E por isso que tem a geração neném, que nem estuda nem trabalha. É verdade. E aí eles perdem experiência, eles perdem a capacidade de adquirir experiência no mercado numa fase onde eles estão com muita energia. Não, até maturidade mesmo, maturidade emocional. Se você conversa com as pessoas hoje, elas nem trabalham, nem estudam e nem têm maturidade emocional. Porque não tem vivência, não tem experiência, não tem nem condição de julgar o que é certo e errado. E aí cria uma geração de pessoas infantilizadas, dependentes, infantilizadas. mimizentas, chorando por cada vez mais Estado para dar comida na boca deles. E É. o sistema nunca vai se sustentar. Vai colapsar. E por isso que o Renato 38, lá, um amigo meu, ele fala, vocês vão continuar acumulando o seu trabalho numa reserva de valor que vai derreter, que é a moeda fiduciária? Se as pessoas continuarem tendo os reais, saibam que esse real está financiando esse esquema Ponzi que ele vai derreter junto com esse esquema de pirâmide. E qual a sua sugestão? Tem que ter moeda forte. Vocês têm Eu vi que você apoia o Bitcoin. Bitcoin, ouro, terra, coisa Inclusive forte. para pagar tributos. Mas, assim, tem noção que a massa não tem acesso ao Bitcoin. A massa, infelizmente, não tem ainda acesso ao Bitcoin por um problema informacional. Se as pessoas souberem mexer com Bitcoin, elas conseguem, com um pouquinho de dinheiro que elas pouparem, comprar Bitcoin. Então, a pessoa que ganha um salário mínimo aí, se ela pegar R$100 e comprar Bitcoin, ela já está protegendo uma parte do dinheiro dela que no longo prazo vai valorizar. Você acha que não pode vir um tubarão, alguém de fora, um bilionário desses, compra, depois saca, quebra o Bitcoin? Como é que essas pessoas ficam? É muito difícil alguém fazer isso, porque em um tubarão poderia falir uma corretora inteira. Uhum. Só que com autocustódia, se as pessoas tiverem dinheiro, tiverem Bitcoin em autocustódia, Pendrive? uma dry wallet, É. nenhum tubarão vai pegá-las. Elas estão numa ilha. Então tem corretoras que são picaretas. Teve o problema da Atlas Quantum, que faliu, um monte de gente perdeu dinheiro. Teve gente recomendando o Atlas Quantum que se diz entendida de economia, mas não entende nada, né? Entendedores entenderão. Mas eu recomendo que as pessoas acompanhem aí o Renato 38 para saber mexer com Bitcoin. Eu não sou um especialista em Bitcoin. Minha área é mais economia política, né? Mas eu assim, como recomendo você encaixa fortemente. aí o Bitcoin? Pagamento de impostos, moeda corrente, Não, igual El Salvador, né? El Salvador tem, o Bitcoin é moeda... Eu faria um pouco diferente do Bukele. Porque o Bukele, ele transformou o Bitcoin em curso forçado. Então, os comerciantes lá de El Salvador são obrigados a aceitar Bitcoin. Eu não quero obrigar ninguém a aceitar nada. Para mim, o comerciante tem o direito de escolher qual moeda ele quer receber ou não. Se ele não tiver essa liberdade, não tem incentivo de mercado para a moeda se fortalecer. Você quer dar uma opção, né? Ele quer aceitar Bitcoin, aceita, não quer aceitar dólar, cigarro, não importa. O que eu quero fazer é obrigar o governo a aceitar Bitcoins. Eu quero tirar a liberdade do Estado e aumentar a liberdade do cidadão. Então, eu queria obrigar, sim, o governo municipal, a prefeitura, o governo do Estado, a receber o pagamento de tributos em Bitcoin. Por que isso? Eu não quero que o cidadão se desfaça das suas moedas fortes para pagar imposto para o Estado.
Eu recomendo para o cidadão que ele pague o Estado em moeda fraca, em real mesmo. Só que no momento em que o Estado for obrigado a aceitar bitcoins, eu vou poder fazer uma outra lei, que é obrigar o Estado a pagar para o cidadão em moeda forte os precatórios. Precatório é uma dívida que o Estado tem e que ele tem que pagar. Qual que é a malandragem que o Estado faz? Eles contam com a inflação para adiar o pagamento dos precatórios e com isso sair ganhando com a desvalorização da moeda em cima dos seus credores. Eu quero que o cidadão tenha o direito de exigir o pagamento dos precatórios em moeda forte. Porque aí o Estado vai ter que parar de enrolar. Aham. Porque se ele tiver que pagar em moeda forte, ele está perdendo se ele enrolar. Então, para a conta fechar, eu quero que o Estado seja obrigado a aceitar moeda forte e obrigado a pagar em moeda forte. Nossa, é um posicionamento bem diferente. Eu não conheço também, não trabalho com Bitcoin. Conheço um pouco de criptomoedas, utility token, já tive experiência com algumas. Mas Bitcoin mesmo eu nunca tive. Você já teve, né, amiga? Sim, Você... já tive, por isso que eu resolvi perguntar. E nessa- você acha que foi viável para você? Foi ótimo? Foi bom? A experiência? Foi. Você acha que é fácil? Você acha que as pessoas da massa conseguem Não, utilizar? todo mundo... Qual que é o problema do Bitcoin aqui no Brasil? O Brasil é Mesmo dando informação? país que tem muito malandro. A minha preocupação é exatamente isso, né? Tiveram pirâmides financeiras que utilizavam, eu vou investir o seu dinheiro em Bitcoin. Compravam Bitcoin, mas tem pessoas que nunca viram a cor do dinheiro. Agiram de má fé? E como é Agiram que... de má fé. É. Então, o Estado teria que estar preparado para esse tipo de coisa. É igual o Pix, né? O Brasil é um país que tem golpe do Pix, O tempo todo, esse é. tipo de transferência. Eu caí em um aqui em São Paulo esses dias, inclusive. Fui reservar um restaurante bem bonita. Entrei no Instagram, porque é a primeira coisa que a gente faz... Bom, eu faço. Entrei no Instagram, vi o restaurante, achei legal, fiz a reserva. Eles me mandaram... Aí eu chamei no WhatsApp, falei, eu gostaria de fazer uma reserva para hoje à noite e tal. Esse aqui é o Pix, a reserva tá aqui. Me mandaram foto, todos os textos. Incrível. Cheguei no restaurante. Oi, tudo bem? Minha reserva é agora, 8 horas da noite. Não, aqui a gente não faz reserva. Oi, como é que não faz reserva? O Instagram com mais de 100 mil seguidores. Era um Instagram falso. Não era do restaurante, mas com o nome do restaurante, com tudo. E simplesmente eles não trabalham com reserva e eu perdi R$800. Que canalhas malditos, desgraçados. É terrível. E assim, mas como também, né? Como restaurante, sabendo que existe uma página gigantesca, forte, com o mesmo nome, com a mesma foto do restaurante, deixa funcionar e não por denuncia, isso, né? candidatos, que eu tenho essa visão que né, precisamos educar as pessoas, levar educação, cultura, consciência. Então, com conhecimento, as pessoas não vão cair em fácil, qualquer empresa, sabe mexer, sabe operacionalizar com o Bitcoin. É por isso que eu falo que o Bitcoin é moeda, mas não é dinheiro. Moeda não... Porque qual que é a diferença? Moeda é o que você usa como meio de troca. O Bitcoin é Sim. usado como meio de troca, logo ele é moeda. Mas dinheiro é aquilo que a dona Alzira usa para comprar chuchu na feira. É verdade. Essa é a minha definição. Mas hoje em dia tem lugares que não aceitam mais dinheiro. Tem? Físico. Dinheiro físico não aceita. Várias redes, principalmente pra fora. Eu viajo bastante. Muitos lugares que não aceitam dinheiro. Então, esse aí é o começo da marca da besta lá, que você vai ter que ter para poder comprar e vender no mercado. A hora E que ouro? acabar o dinheiro físico, nós estamos ferrados. Por isso que eu tenho algumas reservas quanto ao Bitcoin. Então, eu recomendo o Bitcoin hoje? Recomendo. Hoje eu concordo com o 38. Tem que ter moeda, tem que ter uma carteira cheia de Bitcoin. Só que qual que é o problema? O Bitcoin ele é útil hoje porque ele é uma excelente proteção contra a sanha confiscatória do governo. Mas, para mim, moeda de verdade é aquela que tem uso industrial ou que funciona como um crédito contra alguém. O ouro que O você... ouro. Aham. O ouro, para mim, é moeda por excelência. Aí ele precisa ter certificado, né? Algo do tipo. Então, aí o Estado enche a paciência de quem tem ouro. É. E isso faz parte da história dos bancos centrais. Não, tem uma época que eles buscaram, não foi? O banco buscou das pessoas o ouro em casa, não Sim, tem era isso? proibido as pessoas terem ouro. E foi assim que lá nos Estados Unidos eles acabaram com o padrão ouro. Não foi direto. Eles mantiveram um falso padrão ouro chamado Bullion Gold, onde as pessoas comuns não podiam ter ouro, mas os bancos podiam negociar em negócios de ouro. Então só o sistema financeiro tinha tinha moeda ouro. forte, os indivíduos não. Antes do Federal Reserve? Isso já era na fase do Federal Reserve. Foi Porque antes do aí Bretton Woods. depois eles criaram o ex nihilo, que é o dinheiro criado do nada. Então você tinha o Federal Reserve em 1913, que eles É podiam... simbólico o 13, né? Eles gostam de uma cabala, 13, 11. Eles são todos São- satânicos, esses caras. Tudo no final vai remeter a 666. Não, mas eu gosto, vou te falar, eu sou by Tesla. Eu acho que 3, 6 e 9 são números superiores. De fato, o Tesla explica isso cientificamente com física quântica. E 3, 6, porque eles não se repetem, são múltiplos de si próprios. Enfim, o 9 seria
um número superior para ganhar dinheiro, fazer negócio. Aí eu já não é a minha área, né? Eu adoro. Eu, inclusive, eu escolhi aqui o estúdio porque 360 dá 9. Não, mas esses caras que criaram o Federal Reserve, eles criaram o Federal Reserve justamente para controlar as finanças do mundo. Então, o Federal Reserve permitiu que o Banco Central subsidiasse os bancos no que eles expandiam a sua oferta monetária. No que eles expandiam a oferta monetária, numa condição normal de free banking, de bancos livres, teria que ter uma disciplina bancária, porque se o cara expandisse o crédito, a hora que o outro banco quisesse redimir o crédito em moeda forte, o banco que emitiu o crédito sem lastro ia falir. Só que aí o Banco Central funcionava como um emprestador de última instância, lastreado pelos títulos públicos, que por sua vez são lastreados no lombo do trabalhador. E se eu te perguntar, o banco também não é uma pirâmide? Normalmente não. Então, o Federal Reserve é. Aí depois do Federal Reserve veio esse padrão Bullion Gold, onde os indivíduos não podiam mais ter ouro, só os bancos. Uhum. Depois veio o Bretton Woods, que tentou fazer conseguiu fazer uma mundialização do sistema financeiro, onde as outras nações só poderiam emitir crédito com lastro no dólar. Uhum. Então, todas as moedas do mundo eram indexadas no dólar. E depois veio filha da mãe do Nixon e acabou com o Bretton Woods e virou moeda de papel que não tinha reserva em porcaria nenhuma. Porque antes do Nixon ainda tinha a ideia de redimir o dólar em ouro. Uhum. Aí, em 1971, não tem mais ouro, não tem mais nada. É papel com tinta mesmo. E anota na caderneta, você tá levando tanto e vai embora. E mesmo assim tem lastro. Porque essa moeda de papel, ela é piramidada em cima de dívida. Uhum. E dívida é a capacidade do governo de cobrar imposto. E o governo só cobra imposto porque ele tem o monopólio da força. Então eu falo, moeda de papel ela tem lastro em metal também, só que é chumbo. Ai, que horror. É chumbo das armas apontada no povo. Falando sobre os Estados Unidos, Que horror. Sua opinião sobre o cenário político atual, americano? Não, isso é uma boa pergunta, porque isso vai afetar o Brasil também. Mas só para responder a sua pergunta, o banco não é um esquema de pirâmide necessariamente. O banco é uma instituição importante da sociedade, que é onde as pessoas podem guardar os seus valores e onde esses valores podem ser emprestados. Então, o banco ele pode intermediar os poupadores e os investidores. É uma função legítima. O problema é quando esses bancos defraudam os correntistas com a reserva fracionária. Eles mantêm no banco só uma parte do que o correntista depositou Sim. e acabam emprestando o que não é deles. Isso cria moeda extra na economia, que distorce os preços, torna todo o sistema insolvente. E aí, como é que ele se mantém? À custa desse esquema de Banco Central. Porque imagina, se todo mundo resolver sacar o dinheiro que tem no banco, o banco quebra. Ou o Estado aponta as armas para nós e cobra mais imposto. Que é como ele faz. Mas se aumentar o imposto, a população se rebela. Não precisa cobrar agora. Emite título. Doutrina as criancinhas para aceitar mais Estado. Manda para a escola. Depois taxa elas. Esse é o esquema. Nossa, a longo prazo, né? Eles pensam a longo prazo. Aí nos Estados Unidos, Alexia, é aquela coisa. Qualquer um que ganha a eleição nos Estados Unidos é o sistema bancário, é o sistema de usurários que está ganhando. É algum cliente do Epstein que está ganhando. Só que eu sempre falo o seguinte. O Trump é parte do sistema? Ele é oposição controlada? Se o Trump ganhar, continua a Goldman Sachs e os clientes do Epstein no poder? Continua. Só Epstein, desculpa, Epstein não é aquele cara da ilha, gente? Isso. É o cara da ilha. Nossa, que foi que suicidado lixo. na prisão, aquele lixo humano lá, já tá ardendo no colo de Satanás. Eu tenho que contar, Mas eu às quero vezes as saber pessoas cadê não a lista sabem. de clientes desse maldito. Não, só gente importante, né? Só gente importante. Ex-presidente, presidente, rei. Mas tem que contar o que ele fez, porque às vezes as pessoas não sabem. Mas Epstein, você sabe a história? Você pode contar, por favor? Eu acho que talvez você conheça com mais detalhe, mas porque você estuda mais as teorias, né? Eu gosto. Eu sou conspiracionista. Eu sei bem o básico. O Epstein tinha uma ilha, e nessa ilha ele levava crianças para a coisa mais suja e bestial que você possa imaginar. E era uma ilha onde ele convidava pessoas para frequentar, e essas pessoas são grandes nomes da política, do mundo empresarial, juízes. Isso que eu falo que é o Hellfire Club, porque muito desses políticos participam dessas sociedades secretas, desses encontros, até mesmo reis, príncipes, ex-presidentes dos Estados Unidos. E aí depois eles ficam todos em conchavos, né? Porque todos têm um segredo em comum ali que ninguém pode falar. Então todo mundo combina algo e tem que cumprir a agenda, porque eu sei o que você fez lá, eu sei o que você fez, então tá todo mundo meio combinado. E é um jeito de te manter preso, né? Como é que você vai sair? É a mesma coisa. Por que o Senado não protocola o impeachment do Alexandre de Moraes? Porque tem um bando de corrupto vagabundo com o rabo preso,
que se eles protocolarem o impeachment, Dá ruim a pra casa todo cai mundo. pra eles, é. Pra todo mundo. Então é um sistema corrupto, podre, onde o acúmulo do poder se dá pela escravização pelos vícios. O sistema é feito de pessoas podres e corrompidas, viciosas, que nunca podem sair desse círculo vicioso porque são chantageadas. E como eles nunca vão se converter de verdade, eles sempre vão dar mais valor para os bens de agora do que para os bens eternos, eles nunca vão tomar coragem e fazer o que tem que ser feito. O certo seria, olha, pessoal, realmente eu fui corrupto, eu fui bandido. Errei, só que eu né? vou Tá fazer todo mundo sujeito ao erro. agora eu vou fazer o que é certo. Eu vou protocolar um impeachment do Alexandre de Moraes e a casa que caia. É Zaqueu. Zaqueu era um ladrão, roubou, ele se converteu e devolveu tudo que ele roubou para os pobres. As pessoas corruptas aí deveriam seguir o exemplo de Eu Zaqueu. acredito também em segundas chances. Eu acredito que enquanto a pessoa estiver viva, ela pode se converter e se arrepender. Só que depois não pode. Então, a hora é agora. Agora, nos Estados Unidos, eu tô torcendo pro Trump. Sim. Ah, mas o Trump não é a mesma coisa, é o sistema? Nunca é a mesma coisa. E como afeta o Brasil? O sistema é obrigado a oferecer alternativas. Se o sistema ditatorial usurário falasse a verdade, olha, eu sou um bando de ditadores, usurários, abusadores, eles mesmos cairiam. Eles vivem da propaganda. Quando as pessoas começam a acordar, elas querem que tenha uma oposição, uma resistência. Então, o próprio sistema é obrigado a oferecer uma oposição controlada que vai aliviar um pouco as coisas para o povo. Em vez de falar, ó, é tudo a mesma coisa, não adianta votar, não, vamos agir de forma inteligente. Vamos forçar o sistema a oferecer uma oposição controlada cada vez mais favorável a nós e não a eles. Enquanto isso, nós aproveitamos o alívio da opressão estatal para nos reorganizar cada vez mais e oferecer cada vez mais resistência. Essa é a forma inteligente de agir. E não daquela forma imbecil do MBL de achar que Lula é igual ao Bolsonaro. Mas eu tenho uma impressão, eu sou uma pessoa que não entende de política assim, ao seu nível. Eu só escuto vagamente, não sou economista, nem cientista política. Eu acho que eu entendo de alguns aspectos econômicos, tá? Você entende de outros, simbologia claro. e tal, e nos complementamos. Mas eu tenho uma impressão de que a política, por ser algo dual e ficar jogando as pessoas uma contra as outras, eles escolhem um lado, tá? Que pode ser direita, esquerda, e são dois lados para dar no mesmo lugar, para chegar onde eles querem chegar, um ponto em comum. Mas eu acho que a gente pode escolher o melhor caminho. Você pode ir aqui, que é um caminho menos dolorido, menos ruim. Tem um caminho que é muito traumático. Mas eu tenho a impressão de que chega sempre onde eles querem. Não vai chegar exatamente onde eles querem, porque o que eles queriam mesmo é a total perda de todas as almas. Se uma pessoa se converter no meio do caminho, já não é onde eles queriam chegar. Então, eu discordo da sua visão, porque a sua visão está sendo determinista. O sistema não é onipotente. O onipotente é Deus. Sim. E justamente eles querem parecer Deus. Nós temos livre-arbítrio e nós podemos mudar essa trajetória. É porque eu tenho um conceito de realidade um pouco diferente. Eu acredito que a gente tem livre-arbítrio, eu acredito em uma força universal, em um Deus superior. Mas eu acho que aqui a gente tá como se a gente estivesse em uma Matrix. Ou um jogo de videogame, que é mais explicativo. E você precisa vencer fases aqui. A gente precisa evoluir espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. A gente precisa vencer essas fases. Mas, como dentro de um jogo de videogame, como dentro da Matrix, existem limites. Que você não consegue passar porque você está dentro da Matrix. Então, na minha visão, a gente tem livre-arbítrio, tem sim, mas é até certo ponto, porque existe uma manipulação por trás, existe um jogo codificado, que não te permite passar de fase se você não matar o chefão, por exemplo. Entendi o que você quer dizer, só que aí é a diferença que se faz entre livre-arbítrio e livre-agência. Livre-arbítrio nós sempre vamos ter, que é a capacidade de escolher. Nossas escolhas são livres, só que elas são pesadamente influenciadas. Então, pode acontecer de uma pessoa sofrer tanta influência dos vícios, ou que ela esteja tão habituada às virtudes, que para ela a ação é mais fácil ou mais difícil. Agora, fácil ou difícil tem a ver com livre-agência, mas ela sempre vai ser uma escolha livre, individual. Então, realmente, você falou certo, né? O sistema vai criando entraves para a livre ação, então ele vai tirando a nossa livre agência. Por exemplo, agora, com isso que a gente está debatendo e falando coisas que a gente não tem acesso, coisas que são banidas, por exemplo, o X, isso está fora do nosso controle. E outras coisas como alimentação, doutrinação nas escolas, muitas coisas que a gente não consegue controlar. É por isso que eu acho que o nosso livre-arbítrio, que a gente concorda que tenha, mas acaba sendo limitado.
Não, ele realmente, no sentido de liberdade de manobra aqui no mundo, é cada vez mais limitado. O desarmamento, por exemplo, é para isso. Para que tira a arma da população? É. Por causa do crime. Isso é uma conversa mole. Nem o vagabundo que inventou esse negócio de desarmamento, que era o Kamata, acreditava nisso. E o crime continua armado. Perguntaram para ele, pô, mas você acha que você vai desarmar os bandidos? O próprio comunista lá falou, não vou desarmar os bandidos. Só a população. Só desarmou a população de bem. Mas para que eles querem isso? Eles querem que a população não tenha capacidade de resistir às tiranias. Então, sim, eles vão tirando nossa liberdade de ação temporal no mundo, né? Nós não temos mais controle sobre o nosso dinheiro, porque quem controla é o sistema de usura que vai desvalorizando o dinheiro. Aí, para você abrir uma empresa, para você comprar terra, tem um monte de burocracia e de regulação. Aí tem o pessoal que é contra o homeschooling. Então, eles querem que o pai não possa mais ter liberdade de educar o filho. É o Estado que vai educar. Agora, mesmo dentro de uma cela, de uma prisão, você tem escolhas, claro. livre-arbítrio. Claro. A sua atitude mental... Eles controlam até a alimentação, a água. Gente, a água, a nossa água, ela é alterada, ela é modificada. Hoje tem inúmeros estudos que falam que o flúor faz mal. E qualquer lugar que você vá, se você fizer um poço na sua casa, a prefeitura vai lá na sua casa e vai colocar um galão de flúor do lado e vai falar que você é obrigado a deixar o flúor cair na água e tomar água com flúor. Você não pode escolher, sabia disso? Eu fiz um poço na fazenda e foi lá, a prefeitura colocou um galão de flúor e falou, não, tem que pingar dentro do poço, porque senão esse poço vai ser fechado. Que vagabundo. Você não pode tomar água sem. Proibido tomar água. A água sem flúor. Isso é proibido? Então, é proibido tomar água, como Deus nos deu água. É, proibido. Que vagabundos. Demônios. A gente não escolhe nem nossa alimentação. A alimentação hoje é toda modificada, transgênica. A gente sofre muito com isso, doenças. Aí você não tem, dentro de um sistema público, por exemplo, de saúde, você só tem uma linha de pensamento, uma linha de medicina, que é a alopatia, e acabou. Você não existe mais, você não pode mais tratar... Eu nunca vi. Algum SUS oferece homeopatia, oferece alguma terapia integrativa, algo diferente? Não, é um protocolo só. Agora, eu posso falar uma coisa bem assustadora? Pode. Por que eles colocam flúor na água? Por que eles vendem comida processada cheia de porcaria dentro? Por que eles fazem propaganda de uma dieta rica em carboidrato refinado e ficam falando mal da carne? O que eles ganham com isso? Morte. Por quê? Redução populacional. Exatamente. Controle. E aí eles têm essa intenção maligna, que é a redução da população para controle. Mas como é que eles vendem isso pra média gerência? Ah, lindo, não mate os animais, bonzinho, você não pode. Isso pro povão. Mas como é que eles vendem isso pra média gerência, pros políticos aí? Não faço ideia. Lucro. Previdência? Eu vou fechar a previdência pra vocês. Vai morrer todo mundo cedo. E aí você vê, eu não sei falar o nome dele, gente, mas é Mark Zuckerberg? Talvez, Esse eu não sei se é a pronúncia. É vagabundo vendido. Não, ele coloca a tela para nossas crianças, a dele tá vendo algoritmos, tá vendo coisas totalmente diferentes. Ajuda a propagar a disseminação da informação de que a carne faz mal, aí ele posta nas redes sociais dele comendo uma carnona, tomando um vinho. Bem bonito. Esse eu sou a favor do Estado invadir a casa dele e obrigar ele a comer um monte de porcaria e proibi-lo de comer carne. Mas só ele, o resto da população livre. Hoje é uma luta contra a desinformação, contra a falta de conhecimento gigante. A família dos caras que controlam o mundo, Rothschild, Goldsmith, que são os principais. Tudo família tradicional. Tudo comendo carne, tudo com terra, tudo com água potável. Plantando seu próprio vinhedo. Sem galão de flúor. Com certeza. Então, tinha que fazer o contrário. Não, vocês vagabundos, vocês vão viver o que vocês apregoaram agora. Eu também acho que você seja exemplo daquilo que você está propagando pelo mundo. Faça isso, aquilo que você implantou. Porque eles fazem o oposto, realmente. Eles estão em busca do prolongamento da vida. Porque sistema financeiro eles já ganharam. Os caras estão com o sistema financeiro na mão, grana pra caramba. O que você quer quando você venceu o game, você passou de fase no jogo? Porque qual é o jogo aqui que eu falo, adoro a referência de videogame? Todo mundo quer vencer o sistema financeiro, quer ter dinheiro, né? Porque com dinheiro você tem o quê? Liberdade. Aí você tem tempo de ficar com sua família, você vai ter uma alimentação melhor, você vai ter tempo de estudar, conhecer o mundo. Isso eles já têm. Eles querem prolongamento da vida. Inclusive tem aquele cara que tá usando o sangue do filho pra ficar mais jovem. Eu esqueci o nome dele, bilionário famoso, super famoso. E uma coisa também que faz parte do Hellfire Club, que é o adrenocromo. Que eles tiram da célula do sangue das crianças. Daí a indústria do aborto. Também, E utilizam pra
Porque é antioxidante, pra não ficar doente, tá sempre mais jovem, buscando prolongamento da vida. E mandando a gente comer porcaria de inseto. Isso aí é a Torre de Babel moderna. É o homem querendo ser Deus. É, claro. Buscando a imortalidade, porque eles têm tanto medo da eternidade que eles não querem enfrentá-la, né? Então eles tentam prolongar essa vida aqui o máximo possível. Não, mas é porque eu acho que eles pegam referência também históricas, que vem aí dos sumérios antigos, que eles viviam cerca de 55 sars, que eram, cada sar, acho que era 40 mil anos. Aí tem referências também, que você que é religioso, bíblicas, Noé, como é que é o nome? Matusalém, que viveu anos, né? Porque hoje a gente vive menos porque eu acredito que nessa época a gente possa realmente ter vivido mais. Eu acho que, de fato, cada vez mais a gente tem mutações genéticas no corpo, no DNA, com alimentação, com essa porcaria de água, com o estresse da vida moderna, de estar sempre tendo que trabalhar para manter o sustento, a falta de informação. Isso faz com que a gente morra mais cedo, também fique mais doente. E a indústria farmacêutica fica vendo remedinho, ninguém quer curar. Não tem isso. Encontrou a cura do câncer, a pessoa morre. O lema da indústria farmacêutica é paciente, da Big Pharma, né? Paciente curado é paciente perdido. Não, eles querem aumentar nosso número de vida doentes. Uhum. Doentes, porque eles ficam vendendo remedinho, faturando um monte nas nossas costas. O que eles menos querem são pessoas saudáveis dispostas a lutar pela sua liberdade. Aham. Porque o problema não é morrer cedo, o problema é não viver. E não ter condições de viver, nem viver bem. É verdade. Então eles querem um monte de gente Não, lá. eu quero viver bastante também, ó. Hot Child Goats me chama. Que eu vou também. Eu também quero viver bastante, mas se fosse pra morrer cedo em batalha contra esses filhos da... Eu estaria dentro. O problema é que eles querem que as pessoas tenham um apego à vida terrena, vivendo uma vida horrível, indigna, sem liberdade, e até onde der. E com isso vai alimentando as Big Pharma. Aham. Mas aí Uma máfia, né? Mas ao mesmo tempo eu não vive muito não, senão vai dar ruim. A previdência dá problema. Não, e também a pessoa que vive muito, pensa só, na época bíblica, que você gosta de citar. A pessoa que vive muito, ela vai ter mais oportunidade de vencer o game do financeiro. Então, ela vai ter uma condição melhor de vida. Assim, ela vai ter mais oportunidade de ter mais conhecimento. E se ela tiver mais conhecimento, ela desperta. E se ela despertar, eles se lascam. Isso é interessante, hein? Aí ele ensina o neto e cai o sistema. Ensina a geração. Bom ponto. Muito bom ponto. Terrível, né? Terrível. Tem que ter uma resistência aí brutal contra esses caras. Em relação à reforma tributária, eu vi que você explica bastante também. Falei pra Gabriela pra gente perguntar os direitos de moradia. Como você acha que vai afetar o direito de moradia, que é previsto na Constituição, a reforma tributária? O governo sempre faz isso. Ele fala que X coisa é direito, mas aí, para financiar esses direitos, eles taxam. E no momento que taxa, as pessoas não têm mais capacidade de comprar o que eles falaram que era direito. Então, eu falo assim, se você fala em direito à moradia, eu vou dizer, tinha que ter isenção tributária para material de construção. Direito à educação, para mim, é isenção tributária de material escolar. Direito à saúde, para mim, é isenção tributária de material de saúde, de medicamento. Direito à segurança é isenção tributária para arma e munição. Mas o que o Estado faz? Ele te taxa para financiar essas coisas, não te entrega essas coisas, se entrega de qualidade porca ou com uma fila gigante. E quando você tenta montar uma concorrência privada, ele regula. Então é sempre para criar dependência. A reforma tributária aprovada pelo desgoverno do Nove Dedos, ela é extremamente destrutiva da economia, por vários motivos. Elas impedem que as pessoas consigam manter imóveis, porque ela vai incluir ali impostos sobre a transmissão de bens. Então as pessoas vão ser impossibilitadas de acumular bens intergeracionalmente. O pessoal fala que o IVA, né, o Imposto de Valor Agregado, é um imposto mais simples, que vai simplificar a cadeia, mas tudo que vai acontecer é que o pobre vai pagar cada vez mais caro pela cesta de consumo, nunca vai poder poupar, investir e concorrer com os ricos. E ainda por cima vai violar o Pacto Federativo, porque as decisões tributárias vão ser concentradas na União, não vai mais ter competição fiscal entre os estados e o Brasil vai ter cada vez mais carga tributária. Nossa. Vai criar um superente, né, na verdade. Exatamente, esse é o termo. Ou seja, o governo federal vai arrecadar e distribuir. Aí imagina a consequência em cadeia. Nossa, ele só vai distribuir para quem ele quer, para quem é amigo dele. É o crédito social dos entes. Meu Deus, a gente tá lascado.
Vou ter que comprar uma fazendinha, plantar. Ah, e sabe quem sabe quem apoiou a reforma tributária do petista? Quem? O Kim Kataguiri, que se diz liberal, que se diz defensor da liberdade econômica. Mentiroso, hipócrita. Nossa, é. Apoiador de ditador. Mandou o coraçãozinho pro Xandão. A gente precisa tomar consciência e dar um rumo melhor para a humanidade, né? Não falo só daqui de nível nacional, nem local, mas a humanidade em si precisa de libertação, no sentido político mesmo. Precisa ter consciência, precisa melhorar. Essas guerras por aí, é uma confusão. Uma confusão. As guerras são alimento do Estado, né? Porque o pessoal fala, eu tô time Ucrânia, eu tô time Rússia. Bobagem. Que time o quê? Os caras estão servindo o mesmo lado. Exatamente, eu acredito exatamente nisso. Todas essas guerras são controladas pelos financiadores de ambos os lados. Você vê o exército do Afeganistão com a roupa com o uniforme dos Estados Unidos. A galera faz guerra e deixa lá depois as armas de guerra, deixa os tanques, negócios caríssimos, de milhões. Vi esses dias, estava assistindo um podcast de uma pessoa que eu adoro. Tava falando sobre isso. Sobre, nossa, mas como é que é? Não financiam a guerra, mas os Estados Unidos vai lá em tal lugar, deixa tudo lá, de milhões. Deixa tanque de guerra, deixa arma. Como é que é? Aquilo é investimento. Não é que o exército americano, né, foi incompetente. Né? Na verdade, ele foi incompetente. Mas o alto comando mesmo, os políticos não. Eles planejaram isso. Eles estão investindo em desestabilização. Eles deixaram as armas para os terroristas, contando que os terroristas vão desestabilizar a região, dando desculpa para futuras guerras. Que vão custar mais da privacidade dos americanos, mais dos impostos dos americanos. E não só isso, apaga a história da humanidade, né? Porque essas guerras são bem nessas regiões específicas. Porque ele é o berço da humanidade. Aí destrói monumentos, templos, Acaba com tudo. Conhecimento, né? Eles fazem questão de apagar. O Talibã, não foi o Talibã lá que destruiu monumentos históricos dos budistas ali? Não, eles destroem tudo. E o que eles não destroem tá na mão de colecionador hoje, né? Eu adoro as tábuas dos sumérios. Eu sou fã dos sumérios. E tem pouquíssimas traduzidas. As que tem 1/3 em um museu, se eu não me engano, na Inglaterra, e o resto tá na mão de colecionador. Cadê esses colecionador? O Museu Real Britânico, ele levou embora a maioria das coisas, né? Tem até meme disso. Tem um meme que eu acho muito engraçado, que o cara tira uma foto com o Partenon lá de Atenas, como se ele estivesse carregando, né? Aí, Museu Real Britânico, quando ele vê alguma coisa histórica. É verdade. É verdade. Não, eu fui na Jordânia agora, na pandemia, e tava lá conhecendo aquilo lindo, maravilhoso. E aí, a nossa guia estava contando que durante a pandemia eles fecharam os passeios turísticos, fecharam toda a região. E que quando eles voltaram, muitos achados arqueológicos tinham sumido, que veio um helicóptero, ninguém sabe de onde, encheu, pegou e levou. Meu Deus do céu. Pra quê, né? Por quê? Porque é importante. Porque conhecimento é importante. Conhecimento transforma, dá dignidade e dá noção pra gente ter a melhor escolha. Por isso que eu acho importante debater, conhecer pessoas que pensam de forma diferente, levar a cultura para as gerações mais nosso novas, podcast é pra isso, né? Para isso. E esses povos que tiveram seus legados históricos confiscados, roubados, eles perdem o seu legado histórico, perdem a sua identidade, suas raízes. Perdem tudo. E esse é o objetivo da nova ordem mundial. O filho da mãe lá do Jorge Soros... Nossa, aquilo toma adrenocromo de criancinha, certeza. A gente pode ficar falando isso? Acho que não era um pode. vampiro. Acho que não pode falar isso. Não é o Xandão, então. Estão falando mal do Jorge Soros, viu, Xandão? Mas o Jorge Soros, ele fala o seguinte, olha, nós temos aqui quase que uma nova ordem mundial já instalada, né? A única coisa que falta é acabar com a soberania dos países. É o que eles estão fazendo. Quando você tira o legado histórico... Tá tirando. Você tira a identidade e a motivação para lutar pela soberania do seu país. Isso também com a língua, né? Por que querem sempre transformar a nossa linguagem? Porque a linguagem é uma simbologia cultural e histórica que a gente carrega. No português, a gente fala que o gato faz miau, miau. E eu tô lendo agora um livro, por isso que eu tô fazendo essa comparação, que se chama Ikigai, que é aquela vontade em japonês de você levantar da cama, acordar de manhã. E em japonês, um gato faz nha, nha, totalmente diferente, porque nossa voz, nossa língua é diferente, e isso é cultural. Isso faz toda a diferença no nosso cérebro, o jeito que a gente pensa, como a gente leva a vida, traz as nossas cargas históricas. Por isso que você falou é essencial, porque você vê, tem um autor chamado Zubiri,
que ele fala que graças à estrutura do latim é que vários problemas filosóficos lá de Aristóteles puderam ser resolvidos. Que nem o Aristóteles conseguiu resolver porque ele estava limitado pela sintaxe grega. A hora que entrou o método mais analítico latino, aí os escolásticos conseguiram chegar a um avanço filosófico que tinha um limite da linguagem. Da linguagem, é. E por isso que eles querem acabar com a língua, como você falou, a linguagem neutre. Neutre é o caramba. Você viu o Boulos lá? Mudou o hino nacional? Ah, eu vi, acho que eu vi. Esse vídeo foi polêmico, né? Um monte de gente Muito mandou. polêmico. Minhas filhas, né? Desfilhas. Desfiles? Desfilhas desse solo, ele falou. Desfiles, mas disse desfile, não, do hino. Não, sabe, dos Eu já não filhos entendo- desse solo. Eu já não tô a gente- entendendo nem o português normal, imagina o alterado. Ele mudou dos filhos desse solo e desfiles desse solo. Ah, Isso aí é um absurdo que ele fez. Tá querendo mudar o hino, essa palhaçada de linguagem neutra. é engraçado que isso é histórico também, né? Porque assim, os semitas, eles não eram não eram um povo semita por conta da região onde eles ocupavam no mundo. Eles eram semitas porque eles falavam a mesma língua, a mesma linguagem. Isso é um erro histórico que vem se transformando. Eles mudavam. Não, porque assim, a gente estuda na escola, eu falo por mim, a gente estuda um monte de coisa errada na escola. Primeiro, Thomas Edison. Por que a gente estuda o Thomas Edison na escola e não estuda o Tesla? Bom ponto. Já que Porque o Thomas Edison copiou tudo. Dava grana, pagou, era rico, milionário, queria fazer uma grana com a eletricidade, colocou um cabo. Tesla queria dar pra todo mundo eletricidade, Que é a de batalha das graça. correntes, né? Não, o Tesla, correntes alternadas, né, que era do Tesla. O Tesla tinha razão. Ele tinha razão, por que a gente não estuda na escola? Que a escola não serve pra nada. É doutrinação pura. Hoje a gente Por isso que eu sofre defendo uma... homeschooling. Uma doutrinação, não, eu não dou conta de ensinar ninguém. Eu tentei ensinar minha filha a ler, ela ficou com trauma, eu tive que levar na terapia, porque eu batia com o lápis na cabeça dela toda vez que ela não olhava. Isis, olha aqui pra mim, é isso aqui, ó. Aí passava uma Esse aí- mosca voando, ela olhando a mosca, olha pra mim, ela, ai, meu lápis vai quebrar. Esse aí é o método muçulmano, né? Já viu aqueles vídeos lá? O molequinho decorando o Corão, né? Gente, brincadeira, tava de levinho. Agora vão achar que eu sou agressora, não sou agressora, não. Só pra ficar, olha pra mim, eu acho muito difícil, eu acho que tem que ter um jeito, tem que ter psicológico. Técnica, né? Por isso precisa de De um profissional. Eu prefiro, eu sou qualificados, defensora de um profissional. Eu defendo também a sua liberdade de colocar o filho na escola. Claro. Né? Homeschooling. É você que manda. Eu não mando na sua família. Sim. Só que aí que tá, o professor que você vai contratar, ele tem que te servir e não servir um burocrata no MEC. Claro. Então, gente, eu tô olhando aqui, já passou 1h12. E assim, a gente continuaria aqui por horas conversando. Deixa eu falar pertinho do microfone. Porque o papo tá incrível. É um assunto que eu particularmente amo, estudo, consumo, vivo, acredito. Acho que só o conhecimento desperta as pessoas. Eu acho que é um caminho para dar luz na vida das pessoas e é justo para todo mundo. Mas o nosso podcast tá com o Paulo aqui e é uma honra para mim estar com vocês, compartilhando tudo isso de conhecimento. Mas acho que a gente já falou bastante e eu quero te convidar mais vezes para vir no nosso podcast. Então, eu preciso de mais assuntos, mais tempo, quando você puder. Depois da campanha, depois que você ganhar, a gente combina de novo, senta e conversa. Sua bagagem é incrível, agradeço muito sua presença. E se você tiver mais alguma coisa para pontuar, Que você queira falar. passar alguma mensagem multiestadual para o Brasil inteiro. Olha, eu quero agradecer vocês pela oportunidade, pela voz que vocês me deram, pelo debate de altíssimo nível que nós tivemos aqui. Estou à disposição de vocês para voltar, fico muito honrado. E posso falar aqui? Claro, fica à Pode. vontade. Eu estou candidato a vereador aqui em São Paulo, meu número é 44038. E eu gostaria de pedir, para quem estiver nos assistindo, que não deixe de lado aí a sua atitude cívica, a sua preocupação com política, senão vocês vão ser governados por pessoas inescrupulosas. Mas não idolatrem os políticos, não coloquem neles a sua esperança. A esperança está no Senhor e cabe a vocês fazer com que a sua família seja o mais imune possível aos desmandos políticos. Cuidem da sua família em primeiro lugar, mas não negligenciem também o seu país, porque isso vai acabar afetando a sua família. Então, desejo que vocês votem aí, iluminados pelo Espírito Santo, nos candidatos que forem melhores ou menos piores, e que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Paulo. Por isso, por isso é ótimo. Por hoje, é isso. Eu acho que foi
incrível. Muito obrigada por todo mundo que assistiu. Siga a gente, curta. Não sou muito boa de pedir isso, mas Até obrigada. o próximo episódio. Até o próximo. Tchau.